Ei, seja muito bem-vindo no vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema que é para alguns assim meio um tabu, para outro como é que funciona, ou sei lá, isso, não acredito nisso. Então vamos lá, jejum. Qual a importância disso? Como fazer? Como que pode lidar com isso na sua vida? Vamos lá, Alessandra, como é que é esse negócio de jejum? Ficar sem comer, Alessandra? Olha, isso para mim foi difícil, é difícil. Vai lá, me diz, como que é isso? Exa- Exatamente, Marco. O pensamento negativo já é a chave para não conseguir fazer. Eu ficar sem comer, vou sentir fome, vou ficar fraco. Não é assim que as pessoas pensam? Mas quando ficam em jejum para fazer um exame de sangue, dá tudo certo, né? Quando você vai no hospital e aí o médico fala, ó, vai ficar 12 horas de jejum antes da cirurgia. A gente Sei. sobrevive, sente fome, obviamente, sente necessidade de mastigação, aquela coisa toda. Mas ninguém morre, ninguém passa mal, né? Essa história. Mas o jejum, ele tem duas linhas muito importantes. Tem quem faz o jejum religioso para um fim específico, mas eu quero falar muito da saúde física hoje. A gente vai para uma outra linha de jejum, tá? Que não abona ou outras coisas, não. Mas o jejum em si, ele traz benefícios fantásticos. Quer ver um exemplo? Olha só. Os antigos têm a sabedoria antiga e isso eu valorizo bastante, porque faculdade às vezes não te ensina o que antigos sabem. Um exemplo básico, eu conheço pessoas que não são, que são analfabetas, que nunca frequentaram uma escola, mas que sabem só de olhar a lua se é o tempo certo de plantar feijão, para você ter noção. Porque senão não vai dar os grãozinhos todos lá dentro do negocinho lá certinho. Sim. Tem pessoas que sabem o tempo certo de plantar milho. Se você plantar hoje um milho, nem sei se está na lua correta. Ele vai nascer de qualquer jeito, só que vai nascer milhos faltando dentes de milho, mas quem sabe a sabedoria Saber antiga vai nascer a espiga completa, bonita, robusta. Enfim, da mesma forma o jejum. Às vezes, gente, a gente tem essa ilusão de que a gente vai ficar fraco. E não. Antigamente eu me recordo que todas as épocas que eu estudava, primeira série, segunda série, ó, primeira série eu estava com 6 anos de idade. Épocas de prova, a minha avó fazia ficar de jejum. Incrível, igual o exame de sangue, sabe? É Ficar em mesmo. jejum para estudar, que a mente da gente fica mais potente para absorver e lembrar das coisas. E é verdade. Olha só, hoje a ciência nos comprova que. Você vai falar da mitocôndria? Ah, vamos pegar a aula aqui agora. Vou falar de uma forma bem simples, tá? A mitocôndria, ela é uma bolsinha de energia, vamos dizer de uma forma mais simples. O que que acontece? Toda a estrutura que está dentro de uma célula, ela é composta por mitocôndrias. Só que as células, elas envelhecem. Aí tem um processo chamado fagocitose, que a gente usa justamente para isso. Quando uma célula está muito envelhecida, a outra célula, a mitocôndria envelhecida e uma mitocôndria mais nova, a nova devora a antiga e sobrou um espaço para produzir mais mitocôndrias. Então, quando eu fico em jejum, esse processo acontece em mim. O meu cérebro fica mais ativo. Eu não estou falando de jejum de 3, 4, 5 dias, tá, gente? São de horas. Né? Hoje em dia já existe o jejum intermitente, é óbvio que vai ser supervisionado por um profissional, ele vai fazer uma anamnese, avaliar, ver quantas horas você pode e se você pode. Porque hoje as pessoas já apresentam muitas comorbidades, que não são simplesmente isentas de doença nenhuma. Às vezes é um diabético, às vezes é um hipertenso, às vezes tem particularidades, mas o jejum em si ele nos traz esse benefício de turbinar a nossa mente, de a nosso cognitivo ficar mais ativo. Você está muito esquecido, está precisando desintoxicar, tudo que você come passa mal. Talvez o seu organismo precisa de um descanso. Costumo dizer que as pessoas falam assim, eu como uma vez por dia, eu começo de manhã e termino à noite, né? E aí já está errado, se belisca muito tempo. E o nosso corpo ele precisa de descansos, tem momentos específicos para descansar. E, Alessandra, você está comentando, eu tive uma experiência que vejo como que a gente está comentando e você sabe, você que está em um processo, a gente tá, você entrou para refazer crenças, mudanças e tal. Eu passei por um processo que eu achei incrível o que aconteceu comigo,
mas foi uma reação muito forte, mas muito forte mesmo. Eu tinha uma crença que eu tinha que me alimentar mesmo com arroz e feijão e carne, tá? Então, para mim, assim, tinha que ter o arroz e feijão. E aí eu já estava vindo em um processo, indo para alguns lugares. Eu fui para uma clínica onde eu ia ficar uma semana fazendo um processo de desintoxicação. Eu já sabia que nós íamos ficar uns 4, 4 a 5 dias com alimentação só líquida. E eu fui tentando me preparar para aquilo. Mas era tão forte aquilo, tão forte. Nós chegamos no sábado, aí no sábado só líquido, domingo só líquido, segunda só líquido. Quando chegou na segunda-feira à noite, eu comecei a passar tanto mal. Olha como que a mente da gente está ligada com o corpo. Na minha mente, eu ia morrer. E o meu corpo reagiu àquilo. Foi tão forte, que era como se fosse uma crise de abstinência. Porque aí eu fui entender que eu estava mesmo viciado em comida e precisava fazer um processo comigo. Tanto que depois eu fui para a bariátrica para fazer. Nesse processo, eu passei tão. Vocês não estão entendendo. Aí vocês vão falar, passou. Não, eu quase morri, mesmo, de verdade. Meu corpo começou a tremer, 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 tremer. Eu senti um frio, 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 frio que não passava. Jogaram várias cobertas, vários cobertores, e eu tremia como se não tivesse nada sobre mim, como se eu estivesse dentro de uma geladeira. Eu tremia tanto que minha esposa, mais a pessoa que me acompanhava, um casal de naturopata, me acompanhou o processo todinho. E naquela noite, aquela senhora, era o casal mesmo, era casal casado. E eu estava na clínica, eles me acompanhando todos os dias. Eles estavam dando suporte diário e vinham várias vezes entregar as coisas. E eu comecei a passar mal. Ela pegou aquelas bolsas, não tem? De esquenta água. A minha esposa queimou a mão junto com ela, trazendo aquela bolsa de água quente. E eles colocaram no meu pé e eu não sentia nada. E eram duas bolsas de água quente, uma em cada pé, e eu não senti nada, Alessandra, nada, 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 nada. É como se não tivesse nada nos meus pés. E elas colocando aquele monte de coisa, e ela sentindo calor só de estar perto de mim, e eu não senti nada. Eu fiquei durante um bom tempo, mais de uma hora, sentindo aquilo. Achei que ia morrer, porque meu corpo parecia que estava morrendo. E o interessante foi, uma hora depois, as bolsas de água que elas estavam colocando, aí já estava passando. Eu tenho uma sensibilidade muito grande nas mãos e nos pés. Minha esposa está mexendo, por exemplo, a air fry. Eu terminei de fazer um negócio ontem, aconteceu isso. Eu pego mesmo no cabo, o cabo já ficando meio quente, eu já não consigo segurar no cabo normal. Eu falei, amor, está muito quente. Ela, não, me dá aqui. Ela pegou e lavou normalmente, como se não tivesse nada. Ela falou, Marcos, está normal. E eu sinto muito, minha mão é muito lisa e meu pé também. Uma hora depois, quando a minha esposa segurava e ficava brincando com o negócio, eu falei assim, olha, agora está queimando o meu pé. Ou seja, o sangue saiu de tão forte que eu não tinha sensibilidade nenhuma nos pés. Aquele negócio quente no meu pé, eu não sentia nada, queimou a mão das duas, e no meu não fez ficar nem vermelho. Era uma abstinência tão forte. Então, lembra de um detalhe que a Alessandra colocou, é muito forte. Lembra que o normal é você não sentir nada, é o jejum fazer bem. Agora, lembra que se você tem alguma, como você colocou, pode vir alguma doença, pode ser, ou uma crença muito forte, por isso que é importante você ter um acompanhamento para fazer isso. Porque se eu tivesse só com minha esposa dentro de casa, nós vamos parar no hospital. Porque foi assim, eu achei que ia morrer e os sintomas eram uma coisa incrível, parecia que eu estava saindo do meu corpo, não parecia que não tinha sangue, de como eu fiquei branco e tal. Aí minha esposa falou assim, Marcos, você teve uma abstinência, uma crise de abstinência, e por comida. Olha que coisa doida! Olha que coisa doida. Então, assim, o jejum é muito importante, é legal. Eu senti como meu corpo reagiu depois, mas lembra de um detalhe. Eu não estava, eu fiz um processo e mesmo assim estava reprogramando, não dava para passar por aquilo dali. Aquilo dali me mostrou que eu precisava de uma ajuda especializada, que eu precisava de alguma coisa para eu poder vencer aquilo que eu estava vivendo.
né? Então, assim, é importante, como a Alessandra colocou, tem sim algumas pessoas, mas não é que você não possa fazer, você precisa estar sendo acompanhado para você entender o que está acontecendo com você, para você poder ter do jejum a coisa mais gostosa, que é você poder purificar seu corpo, limpar o seu corpo, ajudar o seu corpo, criar novas conexões. E lembra, tem, cara, eu não consigo colocar na minha cabeça mais depois que eu vivi isso. Você precisa de ter alguém para te acompanhar. Esse acompanhamento é muito importante. Alessandra, vai lá. Foi uma experiência que eu vi que eu senti que eu ia morrer de coração. Quase que eu fiz meu testamento ali e eu nunca senti tão forte uma dependência de algo, uma coisa assim. E depois eu parei para pensar, falei, gente, só porque eu não comi. Sabe aquela coisa, como que a mente da gente tem uma ligação com o corpo e o corpo acredita naquilo que você imagina. Então, assim, é importante ter um acompanhamento, é importante entender por que você vai jejuar, né? Por que você vai ficar um período para fazer essa limpeza? E eu acho que o tema é muito importante. Mais alguma coisa para a gente comentar? Ó, tá vendo? Eu sou um caso complicado nessa parte de comida, foi tanto que eu fui fazendo, a Alessandra sabe disso, fiz vários, fui para o Vida Natural, fui para esse acompanhamento, fiz várias, até conseguir chegar a um ponto de entender que eu precisava fazer algo mais forte, que foi minha cirurgia, né? Foi a bariátrica que mudou um monte de coisa, me deu tempo para eu reprogramar e conseguir fazer. Hoje, por exemplo, eu não como arroz e feijão. Olha como muda tudo, né? Como se reprograma. Hoje eu não preciso comer mais o arroz e feijão. Faço isso uma vez por semana e olhe lá. Mas, Que Alessandra, e é aí? justamente o que você achava que não podia ficar sem, Eu né? não podia ficar sem. Era arroz, feijão e carne, sabe? E quantidade grande. Hoje, eu já tive a oportunidade, esse ano, por exemplo, de comer um pedaço de carne com abóbora. Pronto, foi meu almoço. Alguns pedacinhos, tal, uma quantidade legal, mas que foi só aquilo, entendeu? Então, assim, hoje eu já entendi que eu estou nutrindo e eu não preciso fazer aquele porque eu comia muito e o jejum é importante você entender. O seu corpo ele fica sobrecarregado. Tem coisas que hoje, coisas simples que eu não conseguia fazer, energia que eu não tinha, que hoje eu consigo fazer bem melhor, porque eu como menos e estou fazendo processos. E tem essa parte de jejum em alguns processos também. Mas vai lá, mais alguma coisa, Alessandra? É importante entender quem quer fazer, opa, desculpa, quem quer fazer jejum, é importante entender que existe uma preparação para isso. E você vai preparar primeiramente a sua mente. É igual aqueles casos, tipo, eu não como tal comida porque é ruim. Mas você já provou? Não, eu não como brócolis. Mas provou? Não, eu não como cebola. Mas já comeu, mordeu assim, sem querer e sentiu que era ruim? Não, ai, sei lá, a cara dela é feia, o aspecto é não sei o quê. E as pessoas criam essas ilusões. Se a gente entender que a mente é uma máquina fantástica, da qual, quando eu falo, eu vou fazer jejum, eu vou ficar sem me alimentar, exemplo, tem exame de sangue para fazer e eu tenho que ficar aí 12 horas, 16 horas em jejum, ok. Vou fazer isso. Quando você fala que vai fazer, a sua mente ela vai procurar formas de disso acontecer. Ela vai Sim, procurar possibilidade de resolução de problemas. Agora, quando você falar, meu pai, eu vou ter que ficar de jejum tantas horas, não, não vou conseguir, eu vou ficar fraca, eu vou isso, vou aquilo. A tua mente ela já vai criar possibilidades de realmente você ficar. Então, é importante esse exercício até durante o dia a dia, nem, nem que não seja para jejum, para tudo que você for fazer. Acordou pela manhã e fala assim: nossa, hoje é um ótimo dia para, quem sabe, bater minha meta nas minhas vendas, é um ótimo dia para eu arrumar aquela gaveta que está lá um ano inteiro no guarda-roupa sem arrumar. Você colocar uma meta de coisas que você fala que você não consegue. E a palavra tem poder, né, Marcos? A língua da com gente, ela certeza. abençoa ou amaldiçoa, né? Ela tem um poder. Se você falou e o seu ouvido ouviu a sua voz, ferrou. Então, fale coisas positivas.
que nós somos capazes. E aí você observa as 3 primeiras horas de jejum, é óbvio, vai beber a água, o líquido você vai beber. As 3 primeiras horas de jejum, você tem sim uma necessidade de mastigação. Isso falando para quem tem boca nervosa, fica beliscando o dia inteiro. Você tem uma necessidade de mastigação. Às 6 horas seguintes, você vai ter uma necessidade mais ainda de mexer com a mandíbula. Anda. Você que fez a bariátrica, ou para quem fez, sabe, quando a gente fica aqueles 30 dias do líquido, a gente quer mastigar. São hábitos, né? Então, mas depois disso, você vai sentindo energia no corpo, disponibilidade, sua mente fica aguçadíssima. Então, para quem está estudando, passando por algum concurso, tem Enem vindo por aí, o que que a gente pode fazer? A gente pode planejar um jejumzinho, sim, uma alimentação leve um dia antes, pelo menos 8 horas de jejum para absorver melhor, para raciocinar melhor. Porque qual é a intenção? Quando você come aquela feijoada, o que que você sente? Energia ou sono? Sono, porque comeu demais. Então você tem aí um processo digestivo que gasta a sua energia. Então o jejum ele te possibilita isso. Se as pessoas querem começar, uma coisa que eu aprendi é você ir começando a brincar com algumas coisas e vendo como seu corpo reage. Comece a dar um horário para você comer e deixe ir até o outro dia. Vai diminuindo o horário. Por exemplo, come às 7 horas da noite, ou se você come 10 horas da noite, começa abaixando 9, 8, 7, deixa ir até o outro dia. A gente pode ir brincando, né, Alessandra? Eu acho que tem os momentos da pessoa ir entendendo, porque tem gente que vai comer 11 horas da noite para tomar café da manhã às 7. Então, se eu tentar descendo um pouquinho, eu vou aumentando esse horário da noite sem comer, e outra. Se você vê que tem algo como vício mesmo na sua comida, lembra que é importante você pegar vários profissionais para você entender o que está acontecendo com você. O jejum ele é importante, ele vai trazer coisas para você. Agora lembre-se, não faça sem acompanhamento. Tenha um acompanhamento, faça com alguém. É importante você ter alguém do seu lado. Então, todas as experiências que eu fiz, tudo que eu fui fazendo para melhorar nessa parte, hoje, por exemplo, eu não sou diabético, eu não tenho gordura no fígado, eu tinha gordura no fígado grau 3. Então, assim, mas é importante você ir se respeitando, conhecendo, vendo tudo e lembra, nós estamos falando de um quebra-cabeça geral, é uma parte do quebra-cabeça. Não pense que é uma coisa só que vai mudar você, mas todas essas coisas que a gente está comentando vai te ajudar no processo maior que você está fazendo. Beleza? Mais alguma coisa, Alessandra? Assim como um preparador físico, antes de você fazer uma academia, ele pede um exame de cardiologista para você levar, como nutricionista, antes de iniciar algum processo, seja de dietas ou formas de alimentação, ou jejum ou sem jejum, enfim, qualquer uma, procure um médico. Faça exames de sangue regularmente. Às vezes nós somos viciados. Tem pessoas que são viciadas em crocantes, certo? Crocantes. Eu era viciada em crocantes. Tudo que faz croque-croque, ai, me fascina. Não era nem pelo sabor, era pelo barulho e tal. Sabe o que que tinha? Uma deficiência de ferro, porque eu sou bariátrica. Quando isso foi regulado através da suplementação, não ligo mais para crocância. E uma deficiência de vitamina, ela pode levar a outras coisas, um hipotireoidismo, uma hipertireoide. Então, antes de começar um processo com Nutri, um bom nutricionista, um bom profissional sério, ele vai te encaminhar ou pedir exames específicos. Aí. Se ele ver alterações ali, ele vai te encaminhar para um profissional da área que vai te suplementar da forma correta, um médico, para depois iniciar um processo dietético aí na vida, tá bom? Mas obrigada, e o jejum ele é positivo sim, mas tem que ter acompanhamento, não é nada radical. E lembrando, né, Marcos, é uma peça do quebra-cabeça. Tem Isso pessoas aí. que falam: "Ah, faça jejum, você vai ter mais disponibilidade, você vai trabalhar mais, vai ganhar dinheiro. Ah, parece que a vida melhora, o casamento, tudo melhora". E não é assim. O jejum é uma peça, mas se você não dorme direito, nada adianta. Se você não bebe água direito, nada adianta. Então, é uma coisa de cada vez, uma peça complementa a outra. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é bom lembrar que quando a gente está falando nisso, busca alguém que está do seu lado,
tem o benefício, e às vezes, naquele momento de passada, no momento mesmo do jejum, por exemplo, todas as vezes que eu fiz, a reação era depois, mas no momento que a gente está passando, quem já está muito viciado, quem não consegue, naquele momento é uma barreira que você vai ficar assim, nossa, parece que você está fraco, parece, mas segura. Por exemplo, lembra que eu quase morri no domingo, lembra que eu comentei? Domingo não, na segunda noite. Comecei na segunda, comecei no sábado, fiz o domingo, fiz a segunda. Quase morri, mas segurei até a quinta. Aí na quinta-feira teve, na quinta não, na sexta-feira foi introduzidos as saladas e terminando no sábado. E aí terminou o processo, eu vim embora. Mas eu fiz uma semana de desintoxicação, sendo que a maior parte dos dias era só líquido. Então foi uma purificação no início. Eu tive que brigar muito comigo, me segurar, fazer, mas os frutos vieram depois. E cada processo desse que eu fiz me ajudou a entender e chegar onde eu estou hoje. Então, se eu não tivesse feito o processo com a Alessandra, tivesse ido para o Vida Natural em São Paulo, não tivesse ido para o, esqueci o nome do processo terapêutico aqui em Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, se eu não tivesse feito processo com conversando com o médico, fazendo o meu processo emocional, ou seja, foi um conjunto de coisas, de profissionais, para eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Então, assim, faça, comece, e no início pode ser que não seja agradável, mas o que a gente está dizendo é, você vai ter um processo além que vai trazer essa parte de agradável, mas na hora pode ser que não seja, né? E aí tem que sair desse imediatismo para que você possa ter algo a mais depois de uma mudança radical na tua vida. Beleza? Deus te abençoe. Mais alguma coisa? Podemos fechar. Podemos fechar, Marcos. Obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Até um próximo vídeo.